Iniciando a sexta aula de constelação familiar sistêmica, e hoje o tema é genograma. Eu vou passar aqui o slide para explicar através do slide. Essa aula ela tem o objetivo de ajudar na compreensão do que é a árvore genealógica, do que é o genograma, para que ele serve. A árvore genealógica, que é o que mais comum, que todo mundo conhece, é aquela árvore onde a gente coloca todos os nossos familiares. É o pai, a mãe, os avós, os bisavós, os filhos, os tios, vai construindo uma grande árvore. O genograma, ele parte da árvore genealógica, tá? Então vamos lá. Dentro de uma família, todos nós temos uma família, temos pais, temos avós. Essas pessoas trazem as suas histórias. Então, quando a gente coloca, vamos dizer que você tem uma árvore e que você vai ali pendurar na sua árvore as fotos das pessoas que fazem parte do teu sistema. Aí você vai começar a perceber que em cada galho existe tios, primos, tias, na outra existe os avós, os bisavós, os tio-avós, né? Os, os bisavós, todas aquelas pessoas que a gente conhece ou às vezes a gente não conhece, mas todas essas pessoas fazem parte da nossa família. Então, a árvore genealógica é uma maneira, é uma ferramenta visual para a gente poder registrar na nossa história as pessoas que fazem parte. Veja, são as pessoas. Em uma árvore genealógica, você não fala das pessoas, você só inclui, você coloca ali as fotinhos e fica aquela árvore, só para te mostrar de onde você vem. Isso é uma forma da gente, quando a gente tem criança, tem filho pequeno, de você ajudar a criança a entender que ele vem de um sistema familiar. Às vezes parece óbvio, né, que todo mundo sabe que a gente vem de sistema familiar, mas tem vezes que a gente não sabe o nome dos nossos bisavós. E aí, quando você tem essa ferramenta, esse material, isso ajuda para que as pessoas se entendam integrante de um sistema e saber que tudo aquilo é parte dela, né? Ela não está só nesse mundo. Então, a árvore genealógica também ajuda a gente a visualizar as pessoas da nossa família, e a partir do momento que a gente visualiza, a gente começa a perceber que cada um tem uma história, cada um nasceu em uma data, morreu em uma data, teve tal doença, trabalhou com tal coisas, cada um conta a sua história pela passagem de tempo, né? Vamos dizer que uma pessoa ficou numa família por 70 anos. Dentro daqueles 70 anos, aquela pessoa colecionou histórias dela, né? Então, essa história, ela é lembrada pelos membros da família. Quando está numa árvore genealógica, é muito mais fácil olhar e falar: olha isso aqui, lembra do tio fulano de tal? Esse tio gostava de fazer várias brincadeiras. Lembra da tia Antônia? Nossa, era gostoso quando a gente ia de domingo na casa dela. Então, a árvore genealógica, ela resgata em nós uma conexão com a nossa história, com as pessoas que fizeram parte, né, que enquanto estavam vivas fizeram, mas que ainda fazem parte mesmo não estando vivas, porque elas deixam ali histórias. E essas histórias, elas vão passando de geração em geração até que a gente entenda que nós temos uma história familiar, né? Só que não olhando somente para a parte bonita da história, né? Era legal, a tia tal fazia aquele almoço de domingo, como é gostoso ir se reunir no dia de Natal na casa da avó, não sei o quê. Mas nem sempre é apenas essas memórias boas, nós também guardamos registros. Exemplo, eh, quando olha para um familiar que está ali pendurado a fotinho na árvore, fala: nossa, a avó morreu, nossa, tão jovem, tão sofrida, nossa, do que ela morreu mesmo? Ela morreu de tal doença, que data que foi?
Então, tudo isso faz com que a gente não perca uma conexão de uma memória daqueles que passaram pela nossa história. Então, essa é a importância da árvore genealógica. E dentro das escolas é bem comum as pessoas, elas, as professoras pedirem para as crianças pesquisarem com o pai, com a mãe, como que era a história da mãe, como é a história do pai, o que que ele se lembra da infância, para montar, para resgatar essa história familiar. Então, essa é a importância do genograma. O genograma, ele veio, genograma não, perdão, da árvore genealógica. O genograma já é uma outra coisa. O genograma, eu vou mostrar aqui para vocês, e também vocês vão receber o material. O genograma é essa imagem aqui, ó. Essa imagem dessa pessoa olhando ali para um esquema é o genograma. Então, o genograma, ele também é uma ferramenta visual, que é o que eu vou produzir aqui, reproduzir para vocês entenderem. É uma representação da estrutura familiar, diferente da árvore genealógica. A árvore genealógica, vamos dizer, tá aqui a árvore. Então, a gente pendura aqui, ó, pai, mãe, avós, bisavós, tios, primos, você aqui, né? Essa é a árvore. Agora, quando a gente está falando de genograma, é outra coisa bem diferente. O genograma, ele traz para nós informações muito importantes, mas informações importantíssimas que vai nos ajudar a investigar uma doença na família, uma certa situação que se repete de geração em geração, uma certa condição financeira, uma profissão, atritos, intrigas, conflitos, problemas. Isso tudo a gente consegue entender pelo nosso genograma. A gente entende no genograma as dinâmicas familiares. Aquelas dinâmicas que muitas vezes a gente nem se lembra, porque quando a gente para pensar, exemplo, poxa, na minha família, no caso da minha família, as mulheres morrem cedo, os homens também, as pessoas não são muito longevas. O que que aconteceu com elas? Ah, elas tiveram uma certa doença. Que doença? Ah, tiveram câncer de intestino, câncer de estômago, problemas de coração. Isso são indícios que a gente vai trabalhar dentro da árvore do genograma. Aí lá dentro da família a gente vai começar a entender, poxa, tem também pessoas que ficaram viúva muito cedo, pessoas que tiveram filhos muito cedo, pessoas que se divorciaram, pessoas que se endividaram. Nossa, teve pessoas que cometeram suicídio. E aí a gente começa a montar como se fosse um mapa, um quebra-cabeça da nossa própria história para descobrir a partir daí quais são as conexões que nós estamos fazendo com a nossa família de origem, com as pessoas que a gente ainda nem conhece, nem chegou a conhecer, mas que elas acabam reverberando dentro da nossa vida com dinâmicas que a gente não sabe de onde vem. E aí, às vezes, a gente pode dizer, mas eu não tenho culpa da minha família ter passado por isso, por que é que eu aqui, nessa geração que eu vivo hoje, tenho que sofrer uma coisa que é dos meus familiares? Na verdade, não é dos nossos familiares, pertence ao nosso clã, ao nosso sistema. Então, o genograma ele vai ajudar a gente a entender a força do nosso clã, vai ajudar a gente a compreender onde é que estão as amarras, onde é que estão as reproduções de padrão, onde é que estão aquelas feridas emocionais que muitas vezes a gente busca na nossa vida, mas ela não está aqui, ela veio lá de trás. E por vir lá de trás é onde a gente acaba se perdendo dentro de um sistema. Então, o genograma vai ajudar a gente a mapear
a investigar. O genograma é uma ferramenta investigativa, tá? Ela nos ajuda a trazer todos os eventos do passado. Só que, claro, a gente vai ter que gerar esse movimento, porque são coisas que não estão ditas, elas não estão ali acessível a nós se a gente não buscar. Ela pode estar acessível às nossas famílias, os nossos tios, os nossos avós, os nossos pais, e a gente tem que aprender a investigar. Eu vou mostrar para vocês, eu vou montar aqui um genograma fictício, tá? Para gente entender. Mas depois, como eu disse na outra aula, vocês vão precisar trabalhar com uma folha de sulfite, organizando e depois passando isso para uma cartolina. Aqui não é a cartolina, tá, gente? Aqui é uma folha de flipchart, mas imagine que a cartolina ela vai ficar 2 vezes esse tamanho. Vai ficar isso aqui e isso. Então, você vai desenhar nela, você vai fazer esse movimento na cartolina, depois você vai guardar, vai enrolar, e de tempos em tempos você vai lá abrir novamente o teu esquema, vai entendendo como é que você vai incluindo as situações, as pessoas da sua família dentro do seu genograma. O genograma, ele não é, só para vocês entenderem, o genograma não é uma ferramenta da constelação, tá? Quando eu fiz a minha formação, eu não aprendi genograma dentro do curso. Eu tive que comprar um curso, estudar à parte o que era o genograma. Mas para vocês, eu estou trazendo o genograma porque, para mim, é um complemento muito importante dentro da constelação familiar. Se vocês não têm acesso a esse tipo de informação, fica um pouco solto as informações, tá? Então, eu uni o genograma nessa aula para vocês entenderem. Não é complicado, porque é uma ferramenta que você vai montar com a informação da sua família, mas o que é importante é o que é que você vai desbloquear com ela? Porque o genograma também é uma forma de autoconstelação. É uma forma de você autoconstelar, de você entender. A, o genograma dentro da constelação ele é um complemento. Enriquece o nosso trabalho como terapeuta sistêmico e também como um buscador, um conhecedor das constelações. Então, ela é feita por símbolos, e a gente não precisa ficar preocupado com todos os símbolos que tem. Eu passei no material que eu vou mandar para vocês é, alguns esqueminhas, alguns símbolos de que usa no genograma, mas não fiquem preocupados com isso. O mais importante é a informação que você vai ter com o que você vai aprender. Deixa eu só pegar aqui para vocês verem, vocês vão receber esse material que eu vou mostrar aqui. Tirar da ordem aqui, ó. Conseguem ver aqui? Aqui, ó, são os símbolos utilizados para montar o genograma. Exemplo, a gente usa quadradinhos, o redondo para representar a mulher. Então, deixa o seu microfone fechadinho, tá, Paula? Quando a gente usa quando a gente monta o esquema do genograma, a parte mais importante que a gente precisa saber é que o homem é representado pelo quadrado e a mulher pelo círculo. Porque quando a gente monta todo o genograma, a gente vai conseguir entender. Assim, ó, eu vou fazer uma. Vamos dizer que esse quadradinho preto é o homem, é uma pessoa que eu quero investigar. A nossa própria história. Vamos dizer que aqui sou eu, que eu sou um homem e que esse quadrado me representa. Aí eu estou com um problema de dinheiro.
E eu quero saber, eu quero investigar dentro da minha história de onde vêm essas questões financeiras da minha família, da minha vida que tem me atrapalhado. Então, eu começo a puxar aqui, ó, eu sou filha, aqui, ó, meu pai, aqui a minha mãe. Aí eu começo a colocar as informações dentro desse esqueminha. Minha mãe é falecida. Para pessoas falecidas, a gente tem um símbolo. Exemplo, minha mãe é falecida. É esse o símbolo que representa. Aí aqui, ó, meu pai também é falecido. Então eu tenho pai e mãe falecidos. Quando eu tenho quando eu coloco esse símbolo aqui, significa que meu pai e minha mãe são falecidos. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a data de nascimento, ó. Data. Eita, Paula, vai ter que desligar, amor, só o seu microfone, porque senão vai dar eco na gravação depois, tá? É que do outro. Ó, eu tenho que colocar a data de nascimento da minha mãe, a data de falecimento. Aí eu tenho que, para investigar, do que minha mãe faleceu. Do que minha mãe faleceu? Como que minha mãe vivia? Minha mãe era casada, minha mãe era viúva. Então, eu vou puxando aqui, ó, dentro da. Por isso que eu falei que tem que ser uma cartolina, gente. Porque você vai puxando as informações daquela pessoa. Então, eu tenho que saber, minha mãe morreu com problemas respiratórios. Olha para vocês entenderem. O meu pai, desculpa, que eu estou falando do meu pai. Meu pai também morreu com problemas respiratórios. Meu pai, em que ano que ele morreu? Ele morreu em 2000. Minha mãe, respiratório. Minha mãe morreu em 2020. Minha mãe morreu com 71 anos. Meu pai morreu com 80, se não me engano, 82. Olha as informações que eu vou colocando dentro do meu genograma. Eu estou investigando o quê? Eu estou investigando a questão financeira. Vou dizer que eu estou investigando a minha questão financeira. Mas eu preciso entender, primeiramente, sobre quem veio antes de mim. Se eu sei que meu pai e minha mãe são falecidos, meu pai tem a idade que ele morreu, a idade que minha mãe morreu, do que eles faleceram, aí eu vou buscar aqui, ó, como que era a vida da minha mãe, financeiramente, porque o que eu quero investigar na minha vida é a questão financeira. Aí eu vou perguntar, eu vou começar a trazer as informações da minha mãe. Aí eu vou puxar uma setinha e eu vou perguntar, minha mãe, como que era a vida financeira da minha mãe? A minha mãe, ela tinha uma vida bastante escassa, a minha mãe vivia reclamando por conta de dinheiro, minha mãe tinha várias crenças de dinheiro, minha mãe achava que dinheiro ela não se dava bem, porque ela não sabia valorizar e tal. E meu pai? Meu pai eu não sei, porque eu nunca vi, eu não fui criada com meu pai. Minha mãe conta, olha só, quando a gente começa a fazer as memórias, minha mãe contava que o meu pai escondia o dinheiro, escondia dela, ela nunca foi no mercado com ele para comprar nada, era ele quem cuidava de tudo, e ele escondia o dinheiro. Isso aí não começa a trazer para nós um pensamento, poxa, se para mim, se eu estou com dificuldade nessa área, será que eu não estou conectada com as crenças relacionadas a dinheiro da minha mãe e do meu pai? Será que não é, eu preciso investigar como é que meus pais pensavam eu estou falando do genograma só em relação ao dinheiro, tá? Aí eu falo aqui, tá, meu pai era assim, minha mãe não viu o dinheiro dele, ele escondia o dinheiro, minha mãe sempre reclamou que nunca tinha. Aí eu puxo aqui um pouquinho, ó. Lá do meu pai, o que que eu sei do meu pai, dos meus avós? Eu não sei informação nenhuma.
que me faz eu me conectar a alguma coisa que vem aqui do lado do meu avô, do meu pai. E da minha mãe? Ah, da minha mãe eu sei. A minha avó nunca trabalhou fora para cuidar dos filhos. O meu avô era gari. Ele, ele trabalhava na prefeitura como gari. Minha avó tinha que cuidar dos filhos. E como minha avó lidava com o dinheiro? Minha avó também tinha bastante questão com dinheiro. Ela sempre, lembrei agora também, a minha avó andava com um dinheirinho numa meia enfiada dentro ela chamava de gibeira, que era a cós da calça dela. Ela amarrava um saquinho, uma meia, um saquinho, e colocava um dinheirinho ali. Então, o dinheiro dela andava ali com ela. Isso significa o quê? Ela deveria ter crença com dinheiro. Dinheiro era escasso, dinheiro era difícil, era sempre uma pessoa que dava, é o outro que dava, para ter, eu ia na feira com ela para pegar fim de feira. Aí a gente já começa, olha a investigação em relação ao dinheiro. E a mãe da minha avó? Será que eu consigo saber alguma coisa da mãe da minha avó? Ah, eu tenho uma informação. O pai da minha avó, meu bisavô, antes dele morrer, ele vendeu tudo que ele tinha, todas as posses, porque ele dizia que se os filhos quisessem, os filhos que iam trabalhar. Então, a- essa questão de dinheiro vem aqui de trás. E a mulher dele? A mulher dele não tinha voz ativa, não tinha, como é que eu falo, não dava para saber como que ela lidava com isso, porque ela era uma mulher que era submissa a ele, era a minha visão de criança, então dinheiro daqui era isso. E aqui? Aqui os pais do meu avô era o vô Antônio e a avó Maria. Esse meu vô Antônio era aquele que eu falei para vocês que ele tinha sido filho de escravo. E a mulher dele, eu não sei porque eu não conheci nenhum dos dois, mas a história que minha mãe contava era essa. Então, se a gente fala que ele foi filho de escravo, como será que ele lidou com o dinheiro? Vocês entenderam que eu investiguei aqui a minha vida, e aqui é real, tá, gente? A minha vida, só que aqui eu coloquei quadrado, é redondinho. A minha vida financeira, quando eu olho para a minha vida financeira e eu quero olhar aqui para baixo, tipo, eu quero trocar de carro, eu quero comprar um terreno, eu quero comprar uma chácara, eu quero reformar minha casa, eu quero fazer isso. Se eu tiver dificuldade com o dinheiro, eu preciso olhar para aqui, de onde vem. Aí, quando eu começo a investigar, eu falo, poxa, se desse lado eu não tenho informação, a pouca informação que eu tenho é que meu pai era nordestino, nascido em 1919. Segundo a minha mãe, ele se casou, ele era bígamo, se casou duas vezes, casou uma vez com a minha mãe com o documento do irmão dele falecido. Então, já tem questões aqui que a gente começa a investigar, que tem coisas encobertas. O meu pai não lidava bem com dinheiro, trabalhava muito, era um homem que não bebia, mas ele era muito. Minha mãe chamava ele de mão de vaca. Que uma vez minha mãe conta que ele foi na casa da minha avó e o feijão tinha estragado, e a minha avó disse: não tem feijão para comer porque estragou. Ele falou: não tem problema não. Ele lavou o feijão, ferveu de novo e ele consertou o feijão. Isso significa que ele deveria ter alguma dificuldade. Isso é investigação, gente, entende? Eu estou deduzindo por pequenos fragmentos de histórias que chegou até mim e que eu posso olhar para essa área financeira e dizer: então meu pai deveria ter alguma questão com o dinheiro, porque meu pai, a gente não andava bem vestido, toda a roupa que minha avó mandava, meu pai fazia, eu emendava, colocava no meu vestido de criança, um vestido até o pé, com retalho, porque não queria que eu usasse roupa curta. Era uma pessoa que tinha muitas prisões emocionais, quando a gente começa a olhar desse jeito. Então, assim a gente investiga. De onde vem a questão se eu
que eu tenho que lidar com o dinheiro. Eu vou ter sempre que olhar para cá, gente. Olhar para cá. E eu nunca vou poder, se eu quiser ter prosperidade financeira, eu vou precisar romper esse padrão. Eu vou precisar ter uma boa relação com o dinheiro. Isso eu estou falando do dinheiro. Vamos dizer que eu vá dizer sobre vida, relacionamento. Aqui estou eu, precisando investigar meu casamento, vamos dizer, aí agora é hipotético. Vamos dizer que eu nunca tinha conseguido me casar. Aí eu preciso buscar aqui atrás a minha história, como foi a história da minha mãe, como foi a história da minha avó, e eu começar a ver, e a minha mãe se separou com 26 anos. Ela tinha 3 filhos. Nossa, eu me separei com 26 anos, com 3 filhos. Nossa, minha filha se separou aos 26 anos, também com 3 filhos. A gente começa a perceber que dentro de um sistema, a gente começa a buscar as coincidências que não existem, as sincronicidades, as repetições, as imitações. É como se tivesse aqui, ó, alguém imitando o outro. Então, vai de geração para geração para geração, um imitando o outro. Entenderam essa parte? Então, quando a gente fala sobre a nossa família, quando a gente começa a investigar a questão do genograma, eu vou colar aqui mais um papel.